Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em mim tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos. E tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi tua fala amorosa, porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço, e eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Em algum momento passou na cabeça de vocês que enquanto a gente está aqui, a gente está vivendo a nossa vida, a gente está cada um vivendo a sua história, as suas realidades, tem alguma outra pessoa em algum outro lugar, qualquer lugar que seja, no mundo inteiro, que está vivendo uma história tão complexa quanto a nossa própria? Essa é a minha pergunta para dar um início ao vídeo de hoje. Então, enquanto às vezes a gente tá tendo um dia super tedioso, um dia que nada aconteceu, a gente só seguiu a nossa rotina, não tem nada de novo, tem alguma outra pessoa por aí que tá fazendo aniversário, alguém acabou de ter um filho, alguém acabou de perder um ente querido, acabou de perder um amor, alguém tava no ônibus e viu outra pessoa tropeçar, alguém acabou de ler um livro que mudou a vida dessa pessoa. Então, a cada momento, cada mês, cada dia, cada hora, cada segundo, alguém tá tendo uma história igualmente importante como é a nossa própria. E muitas vezes a gente esquece disso no dia a dia. A gente, como ser humano, é um ser muito egocêntrico. E isso vem desde a nossa criação, desde a nossa infância. Porque quando a gente é pequeno, a gente aprende, a gente tem essa noção do eu. De que o eu é o centro do mundo. Sabe? A gente começa a aprender que eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, eu tô triste, eu tô feliz. Tudo à nossa volta gira em torno dessa palavrinha, desse eu. E tudo que a gente faz, todas as nossas decisões são vinculadas a isso. Aquilo que faz sentido pra nós. Eu achei interessante também trazer o significado da palavra eu, porque apesar de que todo mundo sabe, eu acho que traz uma compreensão maior do que eu tô tentando falar. Então a gente tem 2 significados da palavra eu, segundo o dicionário. 1, a entidade ou individualidade da pessoa humana. E 2, propensão de um indivíduo a só pensar em si mesmo. Então, ao mesmo tempo que o eu representa a gente, o eu também tem esse lado negativo, esse lado de que parece que a gente é a única pessoa que importa no planeta. E é importante que a gente pense diferente disso, que a gente cresça, que a gente amadureça e que a gente veja que não é bem assim que funciona. A gente tem que mudar essa ideia de que o mundo tem que entender a gente, quando na verdade é a gente que tem que entender o mundo. Até porque existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Não sei nem exatamente qual que é o número agora, mas é mais ou menos nessa média aí de 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma dessas pessoas tem uma história, tem uma trajetória, tem uma rotina, tem uma realidade, teve um estudo diferente, gosta de coisas diferentes. Então, cada pessoa é única e cada pessoa tem um mundo inteiro na cabeça delas. De certa forma, até irônico a gente pensar que
a gente é os protagonistas no mundo e que todas as outras pessoas são meros figurantes. Eu não gosto muito de pensar dessa maneira. Eu tenho minha vida, e claro, eu sou protagonista da minha vida, até porque sou eu que tô vivendo, sou eu que sei o que eu penso, que sei o que eu gosto, então, de certa forma, sim, eu sou o protagonista da minha vida. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu vejo andando pela rua, as pessoas que passam por mim em um segundo e depois eu nunca mais vejo elas na minha vida inteira, elas não são só figurantes na minha vida, elas têm a própria vida, elas também são protagonistas. Então, nesse mundo, todo mundo é, de certa forma, um protagonista. Então, aquela pessoa que sentou do teu lado do ônibus, ou aquela pessoa que estava do teu lado no mercado enquanto vocês estavam escolhendo a melhor marca de arroz, a que tá mais em conta no dia, aquela pessoa que te atendeu numa loja e aquela loja você achou a roupa mais linda que você viu na sua vida. Aquela pessoa que simplesmente passou por ti na rua, aquela pessoa que estudou contigo a vida inteira, mas vocês nunca trocaram uma palavra. Cada uma dessas pessoas tem um mundo, tem história, tem sentimentos próprios, tem 1 milhão de ideias diferentes na cabeça delas. Você nunca sabe o que essa pessoa vai se tornar e puramente a gente também não sabe o que aquela pessoa é. Porque eu acredito que isso é um trabalho até que a gente faz nós mesmos diariamente e que a gente também não chega a nenhuma conclusão, sabe? Essa pergunta é uma pergunta que ela de certa forma, uma maldição que tá na nossa cabeça desde os primórdios da existência. Todo mundo passa por essa questão de não saber quem é, de não saber qual é a sua identidade. Isso é algo muito comum na vida humana, de nós seres racionais. E aí essa percepção de que outras pessoas, elas têm histórias tão complexas como a sua, têm uma vida tão intensa quanto a sua, ela pode ser chamada, em alguns lugares, algumas pessoas vão chamar de sonder. Que você não é a única pessoa que passa por sofrimento, que passa por felicidade, que tem dúvidas, que tem dificuldades, que tem coisas que ama, coisas que odeia. Então todo mundo tem isso. E muitas vezes a gente esquece isso no dia a dia. Então, ele pode ser chamado tanto de sonder, quanto puramente de empatia. Ter empatia pelo outro, como sempre dizem, é se colocar no lugar do outro, se colocar na vivência do outro. Enxergar além daquilo que está puramente, somente de forma superficial, aquilo que a pessoa só mostra para todo mundo, ou aquilo que nem mostra, mas deixa transparecer. A gente tem muito mais além disso. E, como disse Clarice, cada pessoa é um mundo. Cada pessoa tem um universo inteiro dentro de si. E eu acho isso uma coisa muito linda, porque vocês já viram aquela foto que tem um monte de janelas, e em cada uma das janelas tem uma cor diferente, tem uma pessoa diferente aparecendo. Eu acho essa foto muito linda. Se eu achar, eu vou colocar aqui. Porque é realmente aquilo, sabe? Quando você olha pra um prédio e você vê várias luzes ligadas, às vezes fica passando, pelo menos na minha cabeça, fica passando o que cada uma daquelas pessoas tá pensando, o que cada uma daquelas pessoas tá fazendo, sabe? O que tá acontecendo na vida de cada uma dessas pessoas. Será que elas estão experimentando, sei lá, a maior oportunidade da vida delas? Será que elas estão experimentando a maior perda da vida delas? Será que aquilo é só mais um dia comum vendo novela de noite, sabe? Eu acho isso muito interessante de se observar e é algo que, assim, é uma forma de passar o tempo também, sabe? E isso que torna todas as relações humanas algo tão profundo e, ao mesmo tempo, algo tão difícil de se encontrar. A gente pode ter milhares de amigos, então a gente pode conhecer inúmeras pessoas, inúmeras pessoas na nossa vida. A gente vai conhecer, a gente vai passar por muitas pessoas, mas poucas serão aquelas que vão nos marcar profundamente. De certa forma, são poucas pessoas que os inúmeros fatores que influenciam naquela pessoa ser quem ela é vão ser semelhantes ou de certa forma vão ter uma conexão com os seus fatores. Então, as relações humanas, elas são extremamente complexas, porque elas não são só um preto no branco, como a gente vê, sei lá, com os passarinhos que acasalam, porque o objetivo deles é reproduzir a linhagem, sabe? Claro que isso é algo que a gente também tem, nós seres humanos também temos, mas a gente tem muito mais do que isso. É difícil você encontrar alguém que parece que te completa, alguém que parece que te enxerga além do que você é, sabe? É meio estranho de explicar. Porque nenhum sentimento, seja ele felicidade, tristeza,
raiva, amor, nojo, nenhum sentimento ele é preto e no branco, nenhum sentimento é simples, sabe? Tipo, nenhum sentimento ele é simplesmente eu tô triste porque eu tô triste. Eles vão muito além disso. Às vezes eu tô triste porque eu vi um passarinho voando e esse passarinho me lembrou de alguma coisa em específica e por isso eu fiquei triste. Ou eu tô feliz porque eu vi o vento batendo nos galhos das árvores e isso me deixou feliz. Então, nada é tão simples, nada tem um objetivo tão na cara assim pra gente, sabe? Tudo tem uma interpretação tão grande por trás que às vezes a gente é que tá sentindo aquilo, a gente também não entende por que a gente tá se sentindo daquela forma. E eu, sinceramente, acho isso lindo. Tipo assim, eu acho incrível que nada é tão simples de ser explicado. Tudo pode ter... Tem inúmeras possibilidades sabe? Isso abre um leque tão grande de possibilidades, um leque tão grande de porquês. E eu gosto muito de porquês. Então, eu acho isso muito interessante. Sabe aquele momento que a gente tá rindo com alguém, independente do que a gente tá rindo, mas quando a gente tá rindo com alguém e aquele momento, aquela coisa tá tão engraçada que a gente tá rindo tanto que a gente não consegue mais puxar ar pro nosso pulmão, a gente não consegue, mas a gente, ao mesmo tempo a gente não consegue parar de rir, então a gente não consegue respirar, mas a gente não consegue parar também. A gente chega a sentir o nosso abdômen crescendo, sabe? Sabe aquela sensação? Parece que a gente tá fazendo uma prancha há 5 minutos. E no meio dessa sensação tão linda, mas ao mesmo tempo tão desesperadora, no meio dessa sensação, no meio desse momento, a gente percebe o quanto a gente ama aquela pessoa que tá com a gente. Ou aquelas pessoas que estão com a gente, o quanto aquilo é importante pra nós. E aí nisso a gente observa. E a gente não observa só vendo o que tá acontecendo ali, que é o que a gente faz com todas as outras pessoas que passam pela nossa vida, mas que não nos marcam, que não geram uma conexão, uma amizade, um companheirismo. É diferente do que a gente enxerga nessas pessoas, a gente observa aquilo e a gente, além de a gente estar vendo, a gente entende, sabe? A gente tá presente, a gente abraça com o olhar aquela pessoa, aquele momento, e aí vem aquela sensação de que a gente não pode e a gente nem consegue, nem seria possível explicar aquilo, explicar aquele sentimento, explicar aquele amor, o que é aquilo, não sei. Então, amar, e não só amor romântico, aqui eu falo amar num sentido em geral, amar qualquer pessoa, amar amar um parceiro, amar uma amizade, amar um familiar, amar em qualquer sentido, amar um animal, não é só admirar, não é só desejar, não é só se orgulhar de uma pessoa. É um sentimento, é uma sensação, é uma escolha que completa a gente, que parece que enche o nosso coração, mas a gente não sabe por quê. Não tem nenhuma explicação pra isso que a gente tá vivenciando, porque tem tanto ali dentro que é impossível colocar em palavras. É impossível colocar um simples significado que nem a gente encontra no dicionário. Isso não existe. Então é muito importante a gente ter essa empatia, a gente observar que a gente não é as únicas pessoas no mundo, que tudo que as pessoas fazem, às vezes de ruim, não é pra nos atacar, ou de bom, não é pra nos chamar a atenção. Cada pessoa tem uma vida única e a gente tem que, de certa forma, individualizar isso, sabe? Mas a gente também tem que pensar no ponto de que atualmente o mundo está uma merda. E é impossível a gente não se influenciar com essa onda de sentimentos, com tudo que vem acontecendo, com todas as informações que chegam na gente o tempo inteiro, sem nenhuma pausa. E de tão fácil acesso, né? A gente dá ali 2 cliques no nosso celular e tá tudo disponível pra gente. Então é muito importante a gente também tentar se manter positivo na medida do possível. Claro, ser empático com tudo que tá acontecendo, mas pensar na gente também, pensar na nossa saúde. Então teve uma postagem que eu li no Substack, eu recomendo muito. Muito do que eu trouxe hoje, eu me inspirei em algumas postagens que eu vi lá, então eu vou deixar tudo no link aí na descrição para vocês conferirem, por favor, leiam, são reflexões muito boas sobre tudo isso que eu tô falando hoje. E a pessoa que escreveu isso, escreveu de uma forma muito bonita, que eu vou ler pra vocês. Tempestades destroem, machucam, incham, apertam, arrancam, deixam saudades por onde passam. Mas é importante continuar forte pelos dias de sol que virão. É importante pensar neles quando a tempestade estiver caindo. E não é nem sobre reprimir as dores e engolir facas afiadas que chamamos de choro.
Não digo para colecionar palavras em seu coração e provar do silêncio da solidão. Eu digo para você sentir sem pensar que será o fim. A chuva caindo não significa que o mundo está a desabar. As nuvens também precisam chorar, se permitir sentir. Gente, eu achei isso aqui lindo. De verdade, sabe? Aí eu li isso aqui, eu tive que parar. Eu tava fazendo o roteiro, eu tive que parar, porque aquilo, sabe, me tocou. Então, momentos ruins acontecem, mas momentos bons virão. A vida não é um conjunto só do bom ou só do ruim. Como eu disse, somos pessoas muito complexas. Tem muito além disso, nada é preto no branco. E é importante a gente ter noção disso. É importante a gente viver a dor, mas não se prender a ela. Eu tô pensando aqui comigo, eu acho que eu tenho que fazer um quadro, né, pra todos esses devaneios que a gente tem aqui, eu e você, ou basicamente eu falando comigo mesma, mas eu sinto como se eu tivesse eu conversando contigo. Eu tô compartilhando, mas eu também parece que tem alguém compartilhando comigo também ao mesmo tempo. Então, eu vou tentar criar um nome pra esse quadro. Se tiverem ideias também eu aceito. Tô disposta a ouvir. Porque ao mesmo tempo que eu quero ter essas conversas mais profundas, esses vídeos que vão um pouquinho além da rotina, eu também quero ter vídeos que trazem um pouco do meu dia a dia, que trazem um pouco dos devaneios que eu tenho durante o dia, e não simplesmente de um tópico específico, sabe? Então, vamos ter um nome pra esse quadro. Isso eu digo com certeza, só talvez demore um pouco pra mim descobrir qual vai ser. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deem um like, me sigam. Se vocês se identificaram com o conteúdo, se identificaram com a forma como eu penso e levo as coisas. E um beijo pra todos vocês.